Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Primeiro eu quero falar o significado da palavra Pérgamo. Gamo é casamento. A gente usa a palavra assim, monogamia, poligamia. Vocês já ouviram isso aí, né? Porque ela usa dessa palavra gamo. Eu tô falando isso. Não é nem que eu não quero nem falar do casamento de cada um. Eu quero falar da palavra mesmo, tá bom? O significado de Pérgamo. Esse gamo vem de casamento. E o per vem de mau casamento. Depois, tá bom, que a gente terminar de ler todas as cartas, eu vou dar uma explicação melhor sobre o significado de cada nome de cada igreja, mas não agora. Agora a gente tá fazendo essa primeira leitura, mas Pérgamo significa mau casamento ou então só casamento. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, né? E a gente sabe que a espada afiada de 2 gumes sai de onde? Da boca dele. E em outros textos a gente sabe que a espada representa a palavra, né? Então, quando ele fala assim, esse daqui que tá falando com vocês é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ele tá falando da palavra. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Gente, olha, isso aqui me alivia. Ler essas igrejas aqui me alivia, porque uma ia ser lançada na prisão por Satanás, pelo diabo. Que tinha gente da sinagoga de Satanás. A outra aqui agora vive na cidade onde está o trono de Satanás, né? E essa cidade aqui, Pérgamo, ela também, né, tinha uma biblioteca muito grande. Uma coisa interessante é que lá foi onde foi criado o pergaminho. Papiro era do Egito e aí eles meio que brigaram lá, não ia mais ter papiro. E eles inventaram outro jeito de escrever com couro de animal e virou pergaminho, que era deles. Isso aí é uma coisa interessante. Era uma cidade importante também. Todas as cidades eram bem conhecidas. E aí, ele tá falando aqui, eu sei onde você vive. Muito possivelmente, tinha algum tipo de templo, de algum deus importante, né? Para o Senhor falar isso para eles, mas não tá falando aqui qual deus que era. Tá falando que era o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Gente, olha que tristeza, eles perderam o irmão da igreja deles, o Antipas. E sabe o que é mais legal? Que Jesus viu, sabia o nome dele, ainda citou. Olha, eu vi quando Antipas morreu e mesmo assim vocês não ficaram com medo. Ele morreu nessa cidade onde Satanás habita, mas vocês não negaram o meu nome, vocês não renunciaram à sua fé. Palmas. A igreja de Pérgamo aqui tá bem legal. O pessoal tá firme, né? Aí vem o versículo 14, na misericórdia de Jesus, que eu já falei pra vocês, que aí ele fala assim, no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Então, gente, aqui já tá diferente da igreja de Éfeso que a gente leu, que era uma coisa, que era negócio do primeiro amor. Agora aqui já é algumas coisas. Meu Deus, eu fico pensando, se ele fosse fazer uma lista dessa pra mim, quantas coisas ia ter nessa lista? Jesus, me fala a minha lista, Senhor. Eu quero consertar. Vamos ler a lista aqui das coisas da igreja de Pérgamo. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. O que o Balaão fez? Ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Primeiro erro. Tem algumas pessoas aí na igreja de vocês, pessoal de Pérgamo, que estão se apegando aos ensinos do Balaão. Gente, o Balaão, ele foi um cara, a gente lê isso aqui lá no Velho Testamento,
o que aconteceu? O povo, depois que eles saíram do Egito, eles foram pro deserto, né? Eles iam chegar na terra, vocês conhecem a história, né? Vocês conhecem a história, eles iam chegar na terra, aí o Senhor pecaram, não sei o que lá, eles ficaram 40 anos lá no deserto e tal. E nesse deserto aconteceu um monte de coisa. É super interessante, você tem que ler Êxodo. E aí você vai acontecer um monte de coisa. Eles tiveram até guerreavam com o povo, porque eles iam passar às vezes no meio de um caminho e tinha que passar dentro de alguma cidade, às vezes passava perto de uma cidade. E eles tinham passado numa cidade e tinha tido guerra e eles ganharam. Aí eles iam passar nessa cidade aqui do Balaque. Aí o Balaque falou assim, eu ouvi falar que eles destruíram o Egito, que teve negócio de praga, que teve... Eles vão passar aqui? Não vão passar aqui não. Não vou deixar eles passar na minha cidade não. Aí ele contratou um profeta, um cara que tinha umas palavras de Deus, que sabia falar uns feitiços, umas palavras lá mágicas. O pessoal fala que ele era um profeta de Deus. Eu não sei de onde que ele veio, não. Ele não estava junto com o povo, ele estava lá na casa dele, então eu não sei de onde que ele veio. O Balaão, eu sei que ele tinha umas palavras lá de Deus, ele era vidente, algumas palavras dizem que ele era vidente, outras dizem que ele era um profeta de Deus mesmo que se vendeu, porque o Balaque contratou ele, pagou e falou assim, eu tô pagando, você tem que ir lá e jogar umas maldição naquele povo. Tanto que acontece um negócio que ele fala, não vou, agora eu vou, aí a mula fala com ele, vocês lembram dessa história, né? É esse Balaão aí mesmo. Aí ele fala, não, eu não vou, aí agora eu vou, ele chega lá. Quando ele chega lá, ele fala assim, eu só vou falar o que Deus me falar. E ele só fala a bênção pro povo. O Balaque fica muito bravo. Ele fala mais de uma vez, acho que são 3 vezes, ou mais, não lembro. E ele fala só bênção, ele fala, vocês são lindos, ninguém vai vencer vocês, não sei o quê. E o Balaque fala, eu paguei você pra você falar mal deles, é pra você jogar maldição neles e você não fala. Né? Aí ele não conseguiu falar, aí acabou. Só que depois, no capítulo seguinte, diz assim, que os homens começaram a se envolver com mulheres prostitutas da cidade do rei do Balaque, né? E participar dos sacrifícios dos ídolos com eles. Então a gente sabe aqui, lendo Apocalipse, qual que foi a estratégia do Balaão, entendeu? O Balaão foi contratado para jogar uma maldição, não conseguiu, porque ele não conseguiu falar nada de mal deles. Aí depois ele chamou o rei Balaque e falou, eu tenho uma ideia melhor para você, Balaque. A gente não consegue jogar maldição, vamos fazer eles pecarem. Você entendeu? Não vamos a gente ficar rogando praga neles. Vamos fazer eles cair, porque aí não tem como. Aí Deus vai ficar irado com eles, aí eles vão se lascar. E vamos fazer como isso, o Balaão? Aí o Balaão falou, manda umas mulheres lá, fica com os caras, filho. Você entendeu? Vai lá, fala pra eles, convida eles pra uma festinha de ídolo nosso, uns sacrifícios. Aí lá eles vão comer coisa sagrada, sendo que eles tinham uma lista de coisa que não podia comer, né? Principalmente consagrada a outros ídolos, né? Gente, foi assim feio o negócio. O pessoal, olha, o povo de Israel, eles davam umas mancadas assim que não dá pra acreditar. Não era só o bezerro de ouro, não. Eles deram outras mancadas. E eles foram caindo nas ideias do Balaão. E aqui, Jesus lembra dessa história. E fala assim, tem um pessoal aí na igreja que tá caindo também nas ideias do Balaão. Eu tenho isso aí contra você. Olha só. Apegam-se aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. Olha só, 2 coisas graves: se envolver com sacrifício a outros deuses e imoralidade sexual. Então o povo começou a pecar. E ali na igreja de Pérgamo, tinha um pessoal se envolvendo também com esse tipo de coisa. Olha, um pessoal fiel, pessoal que não negou o nome de Jesus, mas você vê que foi muito parecido com a história do povo de Israel. Eles não largaram Deus, eles eram o povo de Deus, mas um ou outro ali se infiltrou e ficou fazendo coisas erradas lá no meio. Eles não saíram fora, eles ficaram lá no meio. E às vezes isso também pode acontecer com a gente, né? Que não seja eu, que não seja você, né? Que é esse povo aqui dessa lista aqui. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, gente. Gente, esses nicolaítas que eles causaram nas igrejas. Você vê que não era só na outra igreja, foi nessa também.
Eles se envolveram lá com ideias que não eram de Deus, não eram bíblicas, ideias erradas, ideias que não batiam, ideias falsas e impostores. E o povo caía nas ideias deles. Gente, por isso que nós temos que ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia para quando vir um nicolaíta no nosso meio, com uma ideia que não é de Deus, a gente fala, ah, não, eu não tolero, eu odeio isso aí que você está falando. Assim como Deus também odeia. Então o Senhor vem falar essa lista aqui, ó. 2 coisas eu tenho contra vocês, pessoal de Pérgamo. É o pessoal que está se envolvendo com os ensinos de Balaão e os outros estão se envolvendo com o ensino do Nicolaíta. Tá errado isso daí. Portanto, arrependa-se. Né? Que aí vem a dica que o Senhor fala. Então, como que resolve isso aí? Se arrependa. Se arrependa, Se arrependa. É isso, é fácil, né? Fácil não, mas não é simples. Se arrependam. Se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então o Senhor está falando, como assim com a espada? Com a palavra dele. É a palavra, gente, que vai nos livrar desses ensinos. Porque Jesus está falando assim, eu vou vir aqui com a minha espada e vou resolver, vou brigar com eles. E aí, quem estiver junto com eles vai aguentar a briga contra Jesus, contra a palavra dele? Então, a gente tem que se apegar na palavra. A dica é a gente tem que se arrepender e se apegar na palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, a parte que eu mais amo dessas cartas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Gente, o maná, ele tinha gosto de bolo de mel, sabia? Tá escrito lá. É que ninguém nem repara nisso, mas quando eu li que ele tinha gosto de bolo de mel, eu falei, gente, além de ser um negócio que caía do céu, uma provisão, ainda era gostoso. E lá tem um maná escondido. Olha, leitura literal. Eu não sei o que significa isso, eu não sei onde está escondido. Eu sei que eu quero vencer para um dia comer desse negócio. É isso que eu sei. Tá prometido. Eu quero isso. Eu quero comer desse maná escondido aqui. Também, 2 coisas, mais uma recompensa. Lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. E eu ouvi uma história sobre esse negócio aqui de pedra branca, que na época dos juízes, isso era um costume hebreu lá, e isso assim, desde antes de Cristo até tinha uma coisa da pessoa ser julgada. Aí o juiz, ele ia julgar a pessoa, tinha uma pedrinha branca e uma pedrinha preta. Eu não sei se é disso, mas pode ser que seja, porque faz sentido Jesus usar exemplos, né, de coisas daquela época. Ele não explica isso aqui, foi uma coisa que eu ouvi. E aí tinha uma pedrinha branca e uma pedrinha preta. Se o cara fosse condenado, ele pegava a pedrinha preta. O cara já até sabia. Vixe, deu ruim. Se fosse absolvido, perdoado, ou então, foi considerado inocente, era a pedrinha branca. Então, eu não sei se é esta pedra branca aqui que Jesus se refere. Seja qual for, é a que eu quero. Mas se for isso, referente a essa história da pedrinha branca, com um novo nome que só eu e ele vamos conhecer, escrito por ele, dado por ele, olha, você foi absolvido. Agnes, você foi perdoada, você foi absolvida, você não foi considerada culpada, não. Tô aqui. Para quem que é que ele vai dar isso? Para o vencedor. E o vencedor, eu não sei se eu já falei isso, acho que eu não falei isso daqui não. Eu já refleti bastante sobre essa palavra aqui do vencedor e eu cheguei a uma conclusão que é um pouco óbvia. Acho que é por isso que eu cheguei à conclusão, porque ela é meio óbvia. Quem que é o vencedor? O vencedor é aquele que chega no fim. É esse que é o vencedor. Quando a gente começa a seguir Jesus, ele tem um caminho, né? Tem um caminho aqui. E eu estou correndo, né? Eu tô correndo. Às vezes o pessoal dá uma brecada, vai caminhando, mas nunca pare, gente. Nunca pare. O caminho é bem estreito e ele é difícil. Ele vai ficando, parece que ele vai ficando mais estreito. Você tem que pegar a sua cruz e seguir o caminho. Quem tá lá na frente, quem que é a sua herança, a sua recompensa que você quer? É Jesus, é ele. E esse caminho aqui, você vai seguindo. Tem gente que faz assim, ó, sai do caminho. Saiu do caminho e foi embora. Venceu? Não. Agora, quem chegou lá, né? Chegou lá, no fim.
vem esse sim que é o vencedor. Você tá correndo na corrida lá, não é igual a maratona que quem chegar primeiro ganha. A corrida é só você mesmo, a corrida é você, cada um no seu caminho. Você chegou lá, atravessou a faixa, venceu. Se você não atravessou a faixa ainda, não venceu. Eu falo sempre isso lá em casa, na nossa família, que a gente está em busca ainda. Ninguém aqui pode falar que venceu. O apóstolo Paulo também falou, eu também acho que eu ainda não alcancei. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Então, o vencedor é quem chega no fim. Há promessas lindas para aqueles que vencerem, que chegarem no fim. Isso demanda um esforço, né? O esforço desse pessoal aqui era muito, não renunciar à fé em Jesus, mesmo quando o amigo deles morreu e outros estavam sendo perseguidos. Mas havia uma promessa bonita. Jesus, gente, que tem uma característica linda. Ele é recompensador, mesmo que a gente não mereça e nem peça. Porque você vê que o pessoal não pede aqui nada de recompensa, imagina, não pediu nada. Só dele estar falando coisa boa já é o suficiente. Mas ele é recompensador. Então, cada vez ele vem falar isso aqui e ele, para essa igreja, ele promete isso. Certo? Próxima igreja, Tiatira, então, no próximo vídeo.